Hoje eu vou fazer uma receita de bolo e assar na minha panela de pressão elétrica. E antes de começar a preparar a massa, eu gosto de untar primeiro a panela. Pego a manteiga e coloco um pouquinho na vasilha. Vou pegar um guardanapo para espalhar a manteiga na vasilha. Dobro assim, faço tipo um balãozinho e pego na pontinha para não melar meus dedos de manteiga. Eu esfrego só do fundo da panela até o meio, aí fica assim, olha. Agora eu vou pegar um pouquinho de trigo para pôr dentro. Agora é só balançar bastante a vasilha pro trigo grudar na manteiga. Aí vai ficar assim, olha, já prontinha para pôr o bolo dentro. Vou encaixar aqui na panela e agora vou começar a preparar a massa. Vou fazer uma receita que eu nunca fiz. Trigo com goma fresca, goma de tapioca e coco ralado. Para começar, vou fazer nessa vasilha de vidro. E eu começo colocando 2 colheres de sopa de manteiga, não muito cheia. Agora eu vou colocar o açúcar para mim bater junto com a manteiga. Vou usar esse copinho aqui que tem um medidor, ele cheio, mede 180 gramas. Aí eu vou colocar 2,5. Eu sempre coloco essa medida, depois que assa não fica aquele doce muito enjoado não. Agora eu vou misturar bem o açúcar com a manteiga, até ficar bem esfarinhadinho. Vou usar 3 ovos. Eu quebro os 3 juntos de uma vez só, depois eu bato bem rápido. Prontinho, olha, já tá pronto para pôr o leite. Agora eu vou pôr 1 xícara de leite aos poucos e vou mexendo. Resolvi pôr mais meia xícara, aí vai ficar 1,5 xícara de leite. E não podemos esquecer do sal, vou colocar esse medidorzinho aqui por meio. Agora vou pôr 1 xícara de goma fresca. Essa goma é de tapioca, aí eu vou colocando aos poucos e mexendo. Vou colocar 3 medidas de trigo, desse copinho que mede 180 gramas cheio. Enquanto eu preparo essa massa, eu quero deixar uma palavra sobre a sua casa. Assim como essa massa precisa ser bem misturada para crescer, às vezes passamos por processos para o nosso crescimento. E eu desejo que a paz que excede todo entendimento esteja na sua cozinha e na sua família hoje. A massa está quase prontinha. E para o bolo ficar bem fofinho, eu vou colocar 2 colheres de chá de pó royal. Se não colocar o pó royal, o bolo não incha e pode ser que fica solado. Eu já tenho um vídeo desse aqui no canal, como assar bolo na panela de pressão elétrica. E tem um seguidor que falou que fez o bolo e o dele ficou solado. Talvez ele não tenha colocado o pó royal. E para finalizar, vou colocar aqui meia xícara de coco ralado.
Agora a massa está prontinha. Vamos colocar essa maravilha na panela. Agora eu vou pôr a tampa e travar para ficar tudo certinho. E agora, estão vendo esse pino aqui? A gente vai deixar ele para cima, porque não é para pegar pressão. Já coloquei aqui na pia, porque como a panela esquenta, é melhor ficar em cima da pia. Ligo na tomada. E assim que liga na tomada, acende aqui o cronômetro 000. Aí aqui tem milho, lentilha, bolo. Aí a gente vai apertar aqui no função. Quando a gente aperta função a primeira vez, acende a bolinha vermelha aqui em milho. Aperta a segunda vez, desce para lentilha. Desce. Terceira vez e parou aqui em bolo. Agora a gente vai aqui no mais. Se coloca. Vou colocar 35. Aí ela vai ficar piscando até começar a assar. Aí quando começar a assar, começa a contagem regressiva do 35 até chegar no 1. Explicando mais uma vez, ela não vai pegar a pressão, porque a gente coloca o pino para cima, para não pegar a pressão, mas ela fica contando assim, aí quando começa a assar, aí para de piscar. Prontinho, começou a assar, aí fica assim, ó, P35. E então, quando eu faço a massa que ela fica muito mole, aí eu coloco 40. E quando a massa fica assim mais durinha, aí eu coloco de 30 a 35. Aqui eu coloquei 35, já tá em 34. Pronto, chegou no número 1, agora ela apita. Vou abrir aqui e vamos ver a cara desse bolo. Olha só, inchou bastante. Agora vou colocar uma faquinha para ver se assou. E assou, a faquinha não ficou melada. Aí tirei da panela, coloquei aqui em cima do fogão para esfriar um pouco para mim desenformar. Já esfriou, agora eu vou colocar aqui na mesa para mim desenformar. Vou pegar uma vasilha e um pano de prato limpinho. Aí eu cubro a panela e depois eu viro para baixo. E agora o resultado. O fundo sempre fica assim, moreninho. Parece que queimou, mas não. Agora eu enrolo as beiradas do bolo com o pano e viro em cima da vasilha. Depois tiro o pano de prato com cuidado para não estragar o bolo. E prontinho! Gostaram do resultado? Olha como ficou grande e bem fofinho. Agora vou cortar aqui um pedaço para a gente ver como ficou. Olha o resultado. Ele inchou bastante e ficou bem fofinho. Agora é só pegar aquele cafezinho e experimentar.
Perfeito, ficou uma delícia. Principalmente por causa do coco. Eu amo tudo que tem coco. Mas sobre a goma fresca, eu acho que eu deveria ter colocado mais. O gosto ficou um pouco longe. Da próxima vez eu vou colocar 2 xícaras de goma fresca e 2 de trigo. Mas enfim, arrasei, não é mesmo? Então, gente, o bolo ficou uma delícia. Se você quiser experimentar essa receita também, eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo. Se você tiver uma panela elétrica na sua casa e não sabe como usar algumas funções, é só deixar aqui nos comentários que eu vou trazer mais ensinamentos como esse. E eu vou estar ensinando outras funções também, como fazer um pudim, cozinhar um milho, fazer um arroz, feijão, e vamos ter várias funções para a gente aprender juntos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.